Boa noite. Iniciaremos agora mais uma videoaula. Retomamos aqui as videoaulas novamente. Vamos hoje discutir um assunto muito importante, muito discutido. Geralmente é um assunto que é bastante cobrado nas provas, nos vestibulares e na prova do Enem. Então nós estaremos discutindo potência e energia elétrica, ok? Bom, primeiramente, no nosso cotidiano são várias as situações onde o conhecimento da física pode nos ajudar. E quando a gente vai falar de potência elétrica ou de energia elétrica, consumo de energia elétrica, nós vamos utilizar, mesmo que inconscientemente, nós utilizamos alguns conceitos que a gente tem da parte de física, ou seja, nós utilizamos a física na nossa prática, no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você vai escolher uma lâmpada, como que você escolhe essa lâmpada? Que tipo de lâmpada você utiliza? Você utiliza uma lâmpada de LED? Você utiliza uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente? O que você analisa? Você analisa apenas o valor da lâmpada? Ou você analisa a questão do consumo, né, da durabilidade? Então, toda vez que você faz isso, que você vai no mercado, que você faz essa análise, de certa forma você está utilizando a física para avaliar ou para tomar decisões, certo? Bom, como que funciona a energia elétrica no nosso dia a dia? Como que nós utilizamos essa energia elétrica? Geralmente, quem fornece energia elétrica é uma empresa. Geralmente essa empresa é uma empresa privada. E aí, como que é a transformação de energia na nossa residência? Nós temos alguns aparelhos eletroeletrônicos e esses aparelhos utilizam da corrente elétrica para dissipar energia em outra forma. Por exemplo, nós temos aqui o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico vai transformar energia elétrica em energia térmica, por exemplo, para aquecer a água. O ventilador vai transformar energia elétrica em energia mecânica para ventilar o ambiente, né? Da mesma forma, quando a gente utiliza por exemplo, um ferro elétrico. O ferro elétrico vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Esses aparelhos eletroeletrônicos, eles são chamados, dentro da eletricidade, de receptores. Por que receptores? Porque eles vão transformar a corrente elétrica, a energia elétrica, em outra modalidade de energia que não seja a elétrica, como mecânica, térmica, luminosa e assim por diante. Quando você vai comprar um aparelho eletroeletrônico, o que você analisa? Você pensa na questão do consumo de energia elétrica ou você analisa outras variáveis? Por exemplo, você vai analisar apenas o preço, você analisa a marca do aparelho, você analisa as condições de pagamento, o design, né, o tipo, o formato do material do eletroeletrônico, ou você analisa a potência elétrica? Dificilmente a maioria das pessoas analisa a potência elétrica. Muitas vezes você compra um aparelho em um preço, né? Dependendo do consumo, da potência desse aparelho, com pouco tempo de uso, esse aparelho pode lhe dar um prejuízo muito grande, né? E aí, em vez de você comprar um aparelho barato, você está comprando um aparelho mais caro porque ele consome muita energia. Então, essa situação a gente tem que analisar ao comprar um aparelho. E aí tem a ver com potência elétrica, com consumo de energia elétrica, é o que nós vamos analisar com mais detalhe agora, né? Bom, lá na primeira série do ensino médio, você provavelmente já teve o primeiro contato com essa ideia de potência, né? Potência elétrica ou potência, o termo potência, como que é definido isso fisicamente? A potência é definida fisicamente como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Por exemplo, você tem um carro, né? Uma Ferrari, por exemplo. Uma Ferrari, e aí você tem um carro impopular, 1.0, né? Se você for analisar, a Ferrari, ela tem uma potência maior, então ela consegue realizar trabalho no menor intervalo de tempo. Por exemplo, se você for arrancar, né, sair do estado de repouso e entrar em movimento com a Ferrari ou com um carro, por exemplo, um Celta, um Gol 1.0, você vai perceber que o desenvolvimento do carro
da Ferrari é muito maior no menor intervalo de tempo, ou seja, de 0 a 10 segundos, por exemplo, qual é a velocidade alcançada por cada um? Você vai perceber, se você fizer o teste, que a Ferrari, por ter maior potência, vai conseguir desenvolver uma velocidade bem maior do que o carro popular. Por quê? Porque a Ferrari é mais potente, ela consegue realizar trabalho no menor intervalo de tempo, certo? E a ideia, como que a gente mede potência? A gente mede potência em watts, em watts. Como assim? Por quê? Trabalho é dado em joule, é um tipo de energia, e tempo é dado em segundo. Essa relação de joule por segundo a gente chama de watts ou watts, né? Por exemplo, uma lâmpada de 40 watts, 40 watts, o que significa isso? Significa que ela pode transformar, né? Ou seja, significa que a corrente que passa pela lâmpada que tem potência de 40 watts, ela transforma, ela fornece à lâmpada uma quantidade de 40 joules de energia por segundo. E aí a gente vai dizer que essa lâmpada ela opera numa potência de 40 watts ou ela tem essa potência de 40 watts, certo? Bom, essa é a definição de potência mecânica. Como que a gente calcula a potência elétrica? Bom, a gente calcula a potência elétrica da seguinte forma. Primeiro, nós estudamos lá na eletrostática que um trabalho de uma força elétrica, o que é um trabalho de uma força elétrica? A capacidade de uma carga elétrica se movimentar dentro de uma diferença de potencial, ou seja, você tem dois pontos, você tem uma carga fonte, né, uma carga elétrica que gera um campo elétrico, e nesse campo elétrico você tem dois pontos distintos, o ponto A e o ponto B. Então, quando você pega uma carga móvel, uma carga de prova e solta em um ponto A, que tem um determinado potencial, essa carga ela vai se movimentar de um ponto a outro ponto, então ela vai realizar trabalho. Então, como que a gente define o trabalho de uma força elétrica? É a carga elétrica que vai se movimentar, vezes a diferença de potencial entre ela, VA menos VB. Essa diferença de potencial, eu chamo isso de U, que é a diferença de potencial, certo? E aí, quando eu substituo aqui, ó, potência é o trabalho da força elétrica, trabalho da força elétrica é a carga de prova, vezes a diferença de potencial, VA menos VB, dividido por ΔT, o tempo. Se vocês analisarem, você tem aqui uma carga elétrica e o tempo, em uma divisão. Bom, isso é a definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É a carga dividida pelo tempo. Substituindo, então, aqui, ó, VA menos VB é U, é a diferença de potencial. E a divisão entre a carga de prova e o tempo vai me dar o quê? A corrente elétrica. Ou seja, como que você calcula a potência elétrica? A primeira equação para definir potência elétrica é essa equação. Potência é igual à diferença de potencial medida em volt vezes a corrente elétrica medida em amperes. E aí você vai definir, então, a equação geral da potência elétrica, P igual U vezes I. Correto? Então, vamos lá. A partir da definição de potência, a gente pode pensar agora como calcular o consumo de energia elétrica. Como que a gente calcula o consumo de energia elétrica da nossa residência? Simples. Energia elétrica é o trabalho realizado pelo aparelho, né, aparelho eletroeletrônico, para funcionar, para transformar energia elétrica em outra modalidade de energia. Então, o trabalho, a energia elétrica, na verdade, é só calcular, é só multiplicar a potência do aparelho vezes o tempo de uso. Simples assim. Bom, alguns cuidados a gente vai ter que tomar. Bom, primeiro, trabalho ou energia elétrica é medido em joule. Só que na prática, no nosso dia a dia, a empresa que fornece energia para a nossa residência, ela não mede a energia em joule. Por quê? Energia em joule é uma unidade muito pequena. Então ela utiliza outra unidade que não é no Sistema Internacional de Unidade, que é o quilowatts-hora, certo? Como assim? Como que eles fazem para determinar isso? Eles pegam a potência e transformam em quilowatts, certo?
Cada quilowatts tem 1000 watts de potência. Então é só eu pegar, por exemplo, se a potência lá tiver em watts, em watts, eu divido por 1000, eu já coloco ela em quilowatts, certo? E o tempo, eu sempre vou colocar o tempo em horas. Quando eu pego a potência e coloco em quilowatts e pego o tempo e coloco em horas, eu vou ter então a minha unidade utilizada, por exemplo, para definir consumo de energia elétrica, que é o quilowatts-hora, certo? Então, se a gente for transformar então esse quilowatts-hora em unidade do SI, que é em joule, é só pensar assim, ó, 1 quilowatts-hora tem 1000 watts, né? Cada quilowatts-hora cada quilowatts tem 1000 watts e cada hora tem 3.600 segundos. Se eu multiplicar 1000 vezes 3.600, vai me dar um valor de 3.600.000 joule, ou em notação científica, 3,6 vezes 10 na menos 3,6 vezes 10 elevado à sexta potência em joule. Bom, essa é uma atividade, geralmente quando eu estou em sala durante um tempo maior, eu peço os meninos, os alunos, os estudantes, para desenvolver uma atividade como essa, uma atividade parecida com essa aqui, né? Onde a gente pode fazer uma simulação do consumo de energia elétrica de uma residência, né? Geralmente a gente constrói uma tabela como essa, onde aqui eu coloco a quantidade de aparelho que eu vou analisar, por exemplo, o consumo de energia elétrica da residência ou da escola, né? Uma simulação, valor próximo, né? Aqui eu coloco os aparelhos que vão ser investigados, que vão ser pesquisados. Aqui a especificação da potência e da diferença de potencial. A diferença de potencial é o valor da DDP da rede, que no caso sempre é 120 volts aqui no Espírito Santo, né? E a potência de cada aparelho que a gente consegue ver atrás do aparelho. Geralmente a gente consegue definir isso atrás do aparelho e consegue ver a potência do aparelho. A simulação do tempo de uso de cada aparelho e o consumo desse aparelho mensal. Por exemplo, a TV. Uma TV de 20 polegadas, essa TV tem uma potência de 60 watts e ela é utilizada durante 5 horas. Então, se eu pegar potência... energia é a potência vezes o tempo. Então, a potência aqui, 60 watts, depois no final eu divido por 1000, né? 60 vezes 5 dividido por 1000, vou achar o valor de cada quilowatts-hora, o consumo diário. Se eu multiplicar por 30, eu acho o consumo mensal. Então, é uma atividade que a gente desenvolve, geralmente em grupo, né? Sobre uma simulação de consumo de energia elétrica de uma residência, por exemplo. Bom, nós temos aqui 2 probleminhas para a gente discutir de forma bem rápida, né? Vou tentar ser breve aqui. Diz assim, ó: antes de comprar um chuveiro elétrico para instalar em sua residência, um chefe de família levantou os seguintes dados. Então vamos lá, ele analisou, ele levantou os seguintes dados: a potência do chuveiro, 2.400 watts, o tempo médio de um banho, 10 minutos, o número de banho por dia, no caso 4 banhos de 10 minutos, o preço de cada quilowatt-hora, 20 centavos. E aí, com esses dados, chega-se à conclusão de que o custo mensal de energia elétrica para utilização do chuveiro será... Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui utilizando o material aqui. Pegar aqui uma setinha, uma canetinha para a gente fazer. Bom, a energia aqui vai ser a potência. Essa potência já vou dividir por 1000 e colocar aqui já em quilowatts. Então, 2.400 dividido por 1000, 2,4. Então, eu vou ter 2,4 quilowatts hora vezes o tempo. O tempo aqui é 4 banhos de 10 minutos, ou seja, 40 minutos. Eu vou colocar aqui em fração. 40 minutos é 2/3 de 1 hora. Então, é 2/3 de 1 hora. Certo? Então, agora se eu multiplicar, ó,
2,4 vezes 2 dá 4,8. 4,8 dividido por 3 vai me dar um valor de 1,6, certo? 1,6 quilowatts hora, que é o consumo diário. Só que eu quero o valor, aqui está pedindo o valor mensal. Então vamos lá, eu pego esse valor aqui e multiplico por 30, né? Se eu multiplicar esse valor por 30, vai me dar um valor de 48 kWh. Aí se eu pego esse valor de 48 kWh e multiplico por 20 centavos, 0,20, eu vou chegar no valor de R$ 9,60. Então, nesse caso, só o chuveiro elétrico da residência, utilizando 10 minutos, 4 pessoas tomando banho, um banho de 10 minutos por dia, eu vou ter um custo mensal, um valor mensal de R$ 9,60, certo? Muito bem. Questão 2. Uma plaqueta presa a um aparelho eletrônico indica que a potência desse aparelho é 840 watts e ele opera numa diferença de potencial de 120 volts. Supondo que seja ligado corretamente, o valor da corrente que atravessa o valor de energia elétrica que consome por hora será respectivamente D, certo? Bom, para calcular a corrente elétrica, eu uso a equação da potência, U vezes I. Se eu utilizar aqui, ó, a potência 840 é igual a DDP é 120, certo? Vezes a corrente. Então, se eu pegar essa DDP 120 e passar dividindo, eu vou chegar no valor da corrente de 5 amperes. 5 não, 7 amperes. 120, 84, é isso, 7 amperes. 7 amperes. Agora, pede para determinar, além disso, o valor da energia elétrica que consome por hora. Bom, energia elétrica é a potência do aparelho. A potência está em watts, eu divido isso aqui por 1000, vai dar 0,84, certo? 0,84 vezes por hora, 1 hora. Então, eu vou ter um consumo de energia por hora de 0,84 kWh, certo? Então, a opção correta é a letra C, certinho? Bom, nós já vimos, estudamos um pouquinho a lei de Ohm, né? Aí existe duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm é essa aqui, ó. U é igual a R. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui a canetinha de novo, que eu vou precisar de utilizar, só para marcar. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. Nós já estudamos, sabemos da importância dela, né? Primeira lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm é aquela lei que relaciona a estrutura física do resistor e a geometria, comprimento e área. Mas enfim, com essa primeira lei de Ohm aqui, eu posso redefinir outras formas de calcular a potência elétrica. Bom, como assim, professor? Assim, ó. Bom, pela lei de Ohm, U vai valer R vezes I. Se eu substituir aqui, ó, no local do U eu colocar R vezes I, né, eu vou chegar nessa situação, ó. R vezes I, que é o valor do U, né?
pela lei de Ohm vezes I. Observe que vai ter 2I. I vezes I ao quadrado. Aí eu vou chegar nessa equação. Quando eu tenho um resistor, eu quero calcular a potência. Então eu posso calcular a potência dessa forma também. Posso usar essa relação ou posso usar essa relação aqui. Potência é igual a resistência, medida em Ohm, vezes a corrente ao quadrado. Ou também eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer o seguinte. Eu vou isolar aqui o R, certo? Eu vou isolar o R. Ou melhor, desculpa, eu vou isolar o I. Se eu isolar o I, o que eu faço com esse R? Passo dividindo com o U. Então, a corrente aqui vai ser a DDP dividido pela resistência. Se eu pegar essa relação, que a corrente é U dividido por R, e substituir nessa equação aqui, ó, original, eu vou chegar na seguinte situação. Potência é igual a U vezes, em vez de usar o I, eu vou usar o valor do I pela lei de Ohm, que é U dividido por R. U dividido por R. E aí, U vezes U ao quadrado sobre R. Ou seja, tem 3 formas de calcular potência elétrica. Essa geral, P igual a U vezes I, a DDP vezes a corrente. Aí, quando eu tenho um resistor em questão, eu posso calcular de 2 formas. Potência é igual a resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado, ou ainda eu posso calcular que a potência é a DDP ao quadrado dividido por R. Tá bom? Então é isso aí. Hoje nós estudamos um pouquinho a definição de potência elétrica e consumo de energia elétrica. Tomara que vocês tenham entendido a videoaula. Se vocês gostaram da videoaula, vocês vai lá, compartilha essa videoaula, se inscreve no canal e aí dá um like e ajuda na divulgação aí. Muito obrigado e até a próxima.